Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje nós continuaremos a ver sobre o Cristo, esse capítulo tão lindo e tão especial, né, que fala aí sobre a vida, né, de Jesus Cristo aqui na Terra, como foi toda essa situação. Então, vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Então, o texto de hoje é cumprimento das profecias de Israel. E ele começa falando o seguinte: nada a acrescentar sobre o seu apostolado, além do que as tradições evangélicas transmitiram ao longo dos séculos. Sua lição de amor e humildade permanece única na história da humanidade. Então, sim, gente, vamos frisar. Não existe outro Jesus Cristo. Existem espíritos muito evoluídos que passaram, né, mas que só compartilharam ainda mais a mensagem do Cristo. Jesus Cristo é um só, é único e é único mesmo na história da humanidade, tá? Muito antes do seu nascimento e de sua morte, os profetas de Israel já o anunciavam como alguém simples, desprezado e sofredor, um homem rejeitado, carregando as dores e culpas de todos, ferido não por castigo divino, mas pelos pecados humanos. Então a gente sabe disso, né? Que sim, gente, muitos profetas de Israel e no mundo falaram sobre a vida de Jesus, tá? Como seria. E sim, muitos realmente já falavam que ele seria esse simples, desprezado, sofredor. Uma coisa que ele frisa muito aqui, que é bem legal, é sobre isso aqui, ó. Ferido, mas não por castigo divino, ou seja, não é que Deus castigou ele, por isso que ele tá ferido, mas sim pelos pecados humanos, né? Que nós vemos essa cruz que ele carrega dos pecados humanos e ele mostra ao longo da existência dele aqui na Terra o quanto isso é prejudicial e o quanto ele fica chateado, né? Porque, obviamente, Jesus Cristo não queria que a gente fosse tão pecadores assim, mas faz parte, né, da evolução. Mas ele sempre deixa claro isso. E aí, olha só, humilhado suportaria o sofrimento em silêncio como um cordeiro levado ao sacrifício. Embora sua morte fosse vista como a de um ímpio, de sua entrega surgiria renovação, redenção e o cumprimento da vontade de Deus. Então, sim, né, muitos aí preveram, né, de certa forma, são profetas, como seria a trajetória dele aqui, e é verdade que ele foi desse jeito, né? Jesus Cristo passou por tudo que passou sem ter cometido um único pecado sequer para passar aquilo, ou seja, ele não era igual nós, né? Porque nós espiamos nossos problemas. Então, hoje em dia, se você sofre, é porque em algum momento da tua vida, dessa existência ou de outra existência, você fez por onde? Jesus Cristo não tinha isso. Jesus Cristo já é um espírito evoluído, gente, há milhares, milhões de anos, tá? Então, ele veio e sofreu porque ele quis deixar justamente o exemplo de como a gente vai fazer, né? Como devemos fazer para ter a redenção. O sacrifício, o carregar a sua cruz, né? Tem um texto no Evangelho tão bonito que é o carregar a sua cruz. E dói, gente, eu sei que dói porque a gente não quer, né? Óbvio que a gente quer que a nossa vida seja boa, excelente, mas quando a gente frisa a vida futura e lembra que aqui é temporário, tudo se encaixa, tudo faz sentido, e principalmente quando nós lembramos da trajetória do Cristo, né? Se ele é nosso modelo, nós temos que seguir. O segundo texto é a grande lição. O mundo era um rebanho disperso e muitos povos transformavam a religião em vaidade, chegando à dissolução moral. Acontece ainda hoje, né, gente? Existem ainda casos, né, de acabarem fazendo com que a religião se torne vaidade. O Cristo veio, então, trazer fundamentos eternos da verdade e do amor, acolhendo com mansidão os sofredores e os pecadores, né? Viveu entre os mais pobres, mostrando que a verdade não precisa de templos, fóruns ou cenários grandiosos para se manifestar. Pregava em lugares públicos, voltado aos mais desamparados, reunindo todos numa mesma fraternidade. Enfrentou pacificamente o rigor do judaísmo, renovando a lei pela tolerância, pelo perdão e pelo esclarecimento. Ensinou que há algo acima das pátrias, das leis e dos vínculos de sangue, oferecendo uma visão clara da vida imortal. Sua palavra unificadora poderia ter aproximado todas as religiões,
não fosse a resistência humana em abandonar a própria iniquidade, né? Então, sim, nós humanos acabamos, né, fazendo ao longo do tempo exatamente o contrário do que ele disse, né? Que é a união. Então, a gente não tem essa questão de pátria, de religião, não existe, tá? E é difícil, tem gente que não entende isso, que acha que sangue vale mais, que se é do meu sangue, então tem mais valor do que se não for. E, gente, não é assim. Da mesma forma que você olha pra tua mãe, por mais que seja tua mãe que tenha o seu sangue, se você olha pra uma pessoa da rua é a mesma coisa, porque ela é sua irmã espiritual e a tua mãe também é sua irmã espiritual. E eu sei que tem muita gente que não entende isso, né? E é normal, a gente às vezes não entende mesmo, faz parte. Só que a questão é, a gente tem que treinar esse olhar, tá? Porque ele deixou certo, ele deixou claro, tá? E uma coisa que a gente tem que também lembrar, não é porque ele viveu entre os pecadores e os sofredores que ele achava certo aquilo. Ele nunca chegou para um pecador, para um sofredor, né? Para um pecador, por exemplo, falou: você tá certo de fazer suas coisas erradas. Não! Ele deixava bem claro que era errado e que aquilo estaria prejudicando aquela pessoa. Mas ele acolhia, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de Jesus, ele nunca forçou ninguém. Ele falava, ele pregava, mas ele nunca falou: você tem que me seguir e pronto, acabou. Entendeu? Ele falava que o caminho dele era a verdade. Agora, se você não quer seguir, se você não quer escutar o que ele tinha para falar, o que ele podia fazer? Nada. E eu acho isso maravilhoso, porque não é uma forçação. Ele nunca não fez um proselitismo, sabe? De querer induzir. Não, ele falou: a minha verdade é isso. Se você quer seguir, sim. Se você quer acreditar, beleza. Se você não quer, não tem o que eu posso fazer. Sabe? E ele pregava para quem queria, sabe? Sempre reunindo, sempre com aquele olhar fraterno. Eu acho que isso falta no mundo hoje. Eu acho que as pessoas estão muito divididas, as pessoas estão muito sozinhas. E é triste, porque a gente sabe que a comunidade, a fraternidade é a coisa que mais traz felicidade, tá? Então é complicado, pessoal. Vocês precisam, né? Todos nós precisamos mudar mais esse olhar. Sermos mais fraternos, mais parceiros, mais unidos, como um todo. Não é só, por exemplo, então eu vou fazer só aqui no Brasil. Não, gente, é tudo, tudo. Tudo que o sol toca é nossos irmãos, todos os seres, tá? E também deixando claro que ele sempre visou muito uma vida imortal, né? Que aqui não é o fim, que aqui não é único, não é, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito, gente. Tudo isso que a gente tá vendo do Cristo, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu gosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos o estudo aqui e também eu faço live no meu Instagram fazendo Evangelho no Lar. Mas é importante que vocês leiam esse livro. Na verdade, o Evangelho eu acho até mais importante. Ele é o primeiro de todos que eu recomendo que vocês leiam, que vocês estudem, porque lá está contido todos os ensinamentos de Cristo, que é o que a gente precisa. Então eu recomendo muito, tem playlist aqui no canal, sai vídeo toda quarta, inclusive, tá bom? Um beijo, tchau!